Livro As Aparições do Deus da Glória, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A civilização pós-dilúvio. Meta de hoje, leitura das páginas 38 a 41. A velocidade da deterioração humana. Desde Gênesis, vemos que quando Deus expulsou o homem do jardim do Éden, Caim fundou uma civilização totalmente apartada de Deus, desafiando assim sua autoridade. Mais adiante temos o retorno à linha normal de submissão a Deus com Sete, Enos, Enoque, que anelavam a sua presença. Porém, não demorou muito para essa geração se extinguir, pois o homem nesse período começou a se afastar da presença de Deus, caindo em pecado. Após a queda, a degradação da natureza humana ocorre a uma velocidade espantosa. Experimente se afastar do Senhor Jesus e da igreja por alguns dias. Será suficiente para o processo de degradação acelerar em sua vida em todos os sentidos. Vivemos em um universo que está em decadência e que jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19, parte B. O planeta Terra está em entropia, em termodinâmica. Isso é considerado o estado de desordem que aumenta com o tempo se não houver nenhum vetor positivo organizando as coisas. Ou seja, se as coisas ficarem tal como estão, sem interferência, já será suficiente para a corrupção agir. Por exemplo, compre um veículo novo e guarde na garagem sem usar por 2 anos. Após esse tempo, retorne ao veículo e você poderá constatar que, mesmo novo sem uso, o carro se deteriorou. Assim ocorre com as demais coisas que o homem porventura adquirir, como uma casa, por exemplo. Por mais nova que seja essa residência, com mobílias de primeira linha, sem o devido uso haverá deterioração de todo o ambiente e dos móveis. E mesmo que não haja nenhuma ação, tudo isso já está caminhando para deterioração e corrupção. Por esse motivo, Paulo discorre na Epístola aos Efésios sobre a importância de remir o tempo, isto é, administrar o tempo com sabedoria, porque os dias são maus. Efésios 5,16. Não fique de braços cruzados em sua zona de conforto, estacionado no tempo, sem qualquer ação em favor do reino de Deus. Este mundo caminha para a deterioração. O planeta Terra não sobrevive sem o sistema solar, devido à fusão nuclear e consumo, fornecendo essa fantástica energia solar para a Terra. Há estudiosos que afirmam que em 5 milhões de anos todo o combustível solar será consumido, e quando se esgotar esse estoque de energia, a Terra não sobreviverá mais. Ou seja, absolutamente tudo está caminhando para a destruição. Mas nós, o povo de Deus, temos um vetor positivo em nosso interior, uma força contrária a essa degradação, a vida divina. O Evangelho é o poder de Deus, e esse poder está em nós. Não se deixe deteriorar. Lute contra a correnteza da deterioração espiritual da humanidade e se doe ao máximo para a edificação da igreja. O resultado dessa acelerada decadência humana está em Gênesis 6. Nesse momento, a situação já estava insustentável. Deus não tinha mais como tolerar a extrema maldade e violência do homem que ocorria sobre a superfície da terra. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículos do 1 ao 3. Existe uma corrente teológica de alguns estudiosos da Bíblia que interpreta que os filhos dos homens mencionados nesse trecho da palavra são os anjos que saíram do seu estado original. Originalmente, eles não deveriam casar-se nem dar-se em casamento. De alguma forma, dotaram-se dessa capacidade e se uniram às filhas dos homens, as mais formosas, e surgiram os grandes valentes da mitologia, homens com estrutura gigante da época. Assim, a confusão aumentava. Com o agravamento da corrupção humana, Deus decidiu exterminar tudo e todos. Os anos de um homem naquele período eram longos. Adão viveu 930 anos, Gênesis 5:5. Outros chegaram a viver 500 e até 700 anos. O homem vivia muito porque a humanidade precisava ser multiplicada sobre a terra. E também, à época, não havia escola nem cursos de aperfeiçoamento para os homens aprenderem algum ofício. Para ser útil na sociedade, levava anos a fio. Talvez com 80 ou 100 anos fossem considerados suficientes para se adquirir certa habilidade a fim de dar alguma contribuição significativa para a comunidade. Atualmente, muitos dos que servem ao Senhor estão na faixa etária dos 60 anos. Eu tenho mais experiência de vida comparado à minha mocidade.
quando estava com 30 anos de idade. No momento em que podemos ser mais úteis a Deus, a nossa vida física está se exaurindo. Nos tempos atuais, estamos limitados a alcançar, com certa qualidade de vida, em torno de 90 anos de idade, e em alguns casos mais raros, pode chegar a pouco mais de 100 anos. Logo, na época de Noé, Deus deve ter pensado: para que prolongar demais a idade do homem para fazer a maldade e praticar a violência? Eu vou limitar seu tempo de vida a 120 anos. Gênesis 6:3. E a idade do homem foi decrescendo aos poucos até que Moisés viveu 120 anos. Esse limite na faixa etária do homem, portanto, foi determinado pelo Senhor. É claro que se soubéssemos aproveitar bem esse tempo com qualidade, tendo equilíbrio em todos os aspectos do nosso viver e cuidando adequadamente de nossa vida espiritual e psicológica, e igualmente do aspecto físico, com dieta saudável e exercícios físicos regulares e dosados, com acompanhamento de profissionais dessa área, seremos pessoas longevas e produtivas. Isto é, mesmo com a limitação de idade humana, Deus vai poder contar conosco por mais tempo.